Os jogadores, eles, na verdade, são pessoas que, por conta do ofício, né, acabam tendo salários altos, rendas altas e patrimônios altos, né? Então, eles são visados não só pelos golpistas, mas por empresas, enfim, diversas, né, que veem oportunidades de marketing, enfim, de investimentos, esse tipo de coisas, né? Em relação aos golpes, e eu vou comentar aqui o caso do Scarpa, mas a gente pode aplicar a todos os jogadores de futebol. O que acontece um ponto muito importante, que é preciso que todas as pessoas, sejam do futebol ou não, entendam, é que existem dois órgãos que regulam, basicamente, investimentos e bancos no país, que é o Banco Central e a CVM. Então, sempre que vocês quiserem entender algo sobre investimentos ou forem abordados por qualquer tipo de pessoa que vocês não saibam se são golpistas, a primeira coisa que vocês têm que se atentar é a questão do Banco Central e da CVM. O Gustavo Scarpa, com o William e o Mike, né, eles começaram a ter relações comerciais com uma empresa que se chama Xland. É uma empresa aparentemente sediada no exterior com uma filial no Acre, né? E aí já começa a ficar um pouco estranho, né? Como que um jogador de São Paulo é abordado por uma empresa tão distante, né? Que tá afiliada no Brasil, no Acre. Se vocês me perguntassem o porquê, né, disso, eu diria o seguinte: os jogadores de futebol, eles nascem numa realidade muito humilde, né? Em comunidades, a gente que vive no Brasil, a gente sabe, né? Que o Brasil basicamente tem dois lados, né? E esses jogadores de futebol, eles não têm um preparo em relação a investimentos, finanças, mas eles ganham muito dinheiro por conta da própria carreira, né? E por não ter esse preparo, é normal, eles vão confiar em pessoas que estão próximas, então pais, irmãos, familiares, né? Amigos, e normalmente esses amigos deles também são dessas comunidades e eles conversam entre si, no sentido que, olha, eu consegui um bom investimento, ou consegui uma forma melhor de aplicar o meu dinheiro, esse tipo de coisa. Então, eles acabam não sendo abordados, muitas vezes, pelos profissionais de mercado financeiro. Geralmente vem de uma camada da sociedade em que você tem oportunidade de estudo, esse tipo de coisa, né? Então, o jogador, ele fica como se fosse um pouco perdido, né? Ele fala, pô, eu tenho aqui o meu amigo que eu conheço desde de infância, né? Os meus familiares estão dizendo, olha, pode confiar nessa empresa, porque eu conheço tal pessoa, quando, na verdade, você não tem que pensar, eu diria, nesse sentido, em questão da amizade, você tem que olhar o profissionalismo, porque esse ramo de investimentos é o que eu chamo de Fórmula 1 do mundo dos negócios. Então, ninguém senta num cockpit de um carro de Fórmula 1 se não for ultra preparado. Pode ser o seu melhor amigo, mas você não vai colocá-lo para dirigir um Fórmula 1 com você dentro. Então, quando você quer entrar no mundo dos investimentos, você vai colocar lá o dinheiro que você ganhou na sua vida, do seu trabalho, são suas economias de vida. Por isso é muito importante essa atenção. Você tem que pensar que você tem que entregar isso na mão de uma pessoa que seja preparada para dirigir um Fórmula 1. Você está entrando na Fórmula 1 do mundo dos negócios. Então, o Gustavo Scarpa, ele não tomou esses cuidados. Todas essas pessoas que você citou, jogadores de futebol e personalidades famosas, muitas vezes também não tomam esse cuidado. E os golpistas, eles são muito espertos, né? Eles não só se aproveitam dessa falta de conhecimento das pessoas, né, desses laços, às vezes, de proximidade, por terem nascido no mesmo local onde essas pessoas nascem, mas também eles criam estruturas sofisticadas, por exemplo, telemarketing, para ficar captando outras pessoas, eles citam o nome das pessoas famosas como se fosse um tipo de marketing, muitas vezes contratam pessoas famosas e personalidades como vocês para fazerem propagandas, sejam em televisões até, ou em redes sociais. Então, todos nós que lidamos com redes sociais, que acessamos ali, né, as redes sociais, estamos acostumados a receber os vídeos, né, de publicidade. Muitas vezes você abre um vídeo de publicidade de uma empresa golpista, né, financeira, que tem uma personalidade famosa isso fazendo propaganda, e que também é vítima, que a personalidade famosa que ali está fazendo a propaganda, ela muitas vezes também não tem esse conhecimento de saber quem está contratando ela.
porque é complexo, é a Fórmula 1 dos negócios, entende?